Olá, amigos, amigas do Face, já estamos aqui nos estúdios da Cidadania, esperando a sua companhia. Você que está navegando aí no Face, pode acessar a nossa página Nelson Albuquerque, daqui a pouquinho também na página da Rádio Cidadania, que terá a imagem aí de 60 minutos, o nosso jornalismo diário. Já vai começar, eu gostaria, se você quiser, de compartilhasse também as imagens de 60 minutos com seus amigos através do Facebook, ok? Um abraço a todos. E já está mostrando aqui o nosso prefixo, que o jornal já vai começar. Vamos lá. Treze horas e 12 minutos, já estamos aqui nos estúdios da Cidadania para mostrar as notícias do dia aqui da cidade de Avaré, também do Brasil e do mundo, sempre em parceria com a Rádio EBC, Empresa Brasil de Comunicação do Governo Federal, sempre dando as notícias para todo o Brasil, para todas as empresas de radiofonia e todas as rádios que são parceiras da EBC. Estaremos mostrando todas as informações e, a partir de agora, vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. As nossas agendas de amigos, amigas, aniversariantes, tanto do Face quanto aqui da nossa antiga agenda da Rádio Cidadania. A produção, a apresentação de Ernesto Albuquerque, os cuidados técnicos de Oswaldo Titonelli. Estaremos também mostrando a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. E também falando dos grandes problemas da cidade e os problemas do Brasil e do mundo. Por exemplo, teremos aqui um documento que nós vamos dar uma resumida da situação financeira da Prefeitura. Esse documento foi entregue no domingo ao prefeito eleito, agora já prefeito assumido, já tomou posse, Jô Silvestre, pelo ex-prefeito Rui Novaes. E vamos detalhar, é importante que você fique sabendo como está a situação da nossa cidade. Também estaremos falando aí da grande conflito que aconteceu lá em Manaus, né? Realmente um verdadeiro morticínio lá na penitenciária de Manaus, lá no Amazonas. Também estaremos falando da afirmação do Papa, que está pregando tolerância zero para a pedofilia na Igreja Católica. História hoje, falando dos 125 anos do autor do Senhor dos Anéis. E uma entrevista, se der tempo aí, a respeito do INSS, que deixou de pagar alguns benefícios. Por que eles fizeram isso? Estaremos mostrando todas essas notícias e, a partir de agora, os nossos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 minutos. Cidadania FM. 13 horas e 15 minutos. Obrigado aí. Boa tarde também para Márcia Teixeira Pancione. A Márcia sempre nos acompanhando, dizendo que a Rádio Cidadania é uma ótima emissora. Obrigado. Eu também acho, viu, Márcia? Um abraço para você aí que está sempre nos acompanhando. O Flávio José também faz aniversário hoje. Flávio José Bona. Também a Maria do Socorro, do Santos Souza, e a Cleusa Maria Correia. Parabéns aí a todos os amigos que estão aqui na nossa agenda da Cidadania FM. Eu tenho os amigos que estão no Facebook, a Dani Ruivo, também a Júlia Maria Silvestre, a Cássia Moreira, a Beth Lopes da Silva, a Thaís Guedes e a Raquel Leite, que é também aniversariante de hoje. Parabéns aí
a todos os amigos e amigas que estão sempre conectados conosco aqui na rádio, no 104.9, no Facebook. Os nossos amigos como Mário Gonçalves Pérez, cerimonialista, já está mandando seu recado, daqui a pouquinho eu falo. E também nós temos aí no seu celular, através dos aplicativos TuneIn e também o Radiosnet e outros aplicativos, o Radios.garden. Também nós temos aí a cidadania para todo o mundo, inclusive. Como eu disse ontem, lá no Havaí, viu? A minha filha Carla está lá, já sintonizou a Rádio Cidadania através da internet. É um milagre da internet e a gente fica muito contente quando a gente diz isso. E uma das maiores alegrias que eu tive recentemente foi quando eu entrei em plena Avenida Paulista, ouvindo a Rádio Cidadania no meu rádio do meu carro, viu? Através do celular. Isso é uma alegria muito grande para a gente estar há tanto tempo, desde 1995, envolvido aí com o projeto de rádio comunitária, que é uma conquista da nossa cidade. E são poucas as cidades que têm uma rádio comunitária, inclusive com essa programação, sem falsa modéstia, viu? Isso é dito por pessoas que vêm de fora, quando sintoniza a rádio, e o padrão musical e o padrão de informação, de prestação de serviços que nós temos aqui, eles sempre elogiam, porque é muito pouco comum você ter uma rádio com esse perfil de programação. E a gente faz isso com o maior carinho e temos aí a concessão até 2024. Vamos estar eu e o Titonelli velhinho aqui, até lá, né, Titonelli? E firme aí no comando aqui dos 60 Minutos e de outros programas aí. Obrigado a Thaíris Letícia, que também entrou na nossa página, a Marisa Dickler, sempre nos prestigiando, o Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista, lá de São Paulo, a Márcia Teixeira Pancioni, a Cris Faria da Costa, que está morando lá em Cerqueira, um abração para todos vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que o Mauro escreveu. Ele está desejando saúde, paz e prosperidade para todos nós aqui e para essa linda cidade. Está dizendo que hoje é o dia do juiz de menores. Aí, obrigado aí, Mauro, sempre colaborando com essas efemérides. Bonita essa palavra efemérides, hein? Também a Márcia, já comentei que ela disse também. Algumas postagens que eu fiz de ontem para hoje, uma delas é do Paulo Henrique Amorim, fazendo um comentário e relacionando a morte lá de Campinas com esse plantio do ódio que tem acontecido em nossa sociedade. Hoje existe uma cultura do ódio, ódio contra quem não é igual, ódio contra quem é homossexual, ódio para quem tem uma ideologia política diferente de certas pessoas. Então, esse ódio está implantado na sociedade e, de 2013 para cá, a gente percebe que aumentou e aumentou de maneira muito significativa. E a carta deixada por esse assassino lá de Campinas é extremamente sintomática. Ele fala mal da Lei Maria da Penha, ele fala mal de certos políticos, é exatamente o mesmo discurso que tem sido plantado por aí pela mídia, pela grande mídia, pelas revistas, pelos jornais, e realmente isso está impregnando tristemente a sociedade brasileira. Esse áudio-vídeo aí do Paulo Henrique Amorim realmente é muito interessante, que ele relaciona de uma maneira muito direta a grande mídia, ele personifica na Globo, que tem maior audiência, e na Lava Jato, inclusive, que ajudou a disseminar essa cultura do ódio em todo o país, né? Realmente, isso é muito triste que realmente aconteça, né? A Marisa está dizendo aí que hoje toda a família ouvindo a Rádio Cidadania. Um abração para toda a família aí. Já tem médico na família também, além do Bernardo, né, Marisa? Parabéns aí a todos vocês e obrigado pela audiência. O Mauro Gonçalves também passou a informação que no dia de hoje o Leonardo da Vinci é contratado para pintar o quadro posteriormente conhecido como Mona Lisa. É interessante. A Mona Lisa, eu estive recentemente lá no Louvre, né? E quando você espera, quando você chega, assim, é muita gente querendo ver o quadro Mona Lisa lá no Louvre, e se pensa que é um quadro enorme, é um quadro pequenininho, viu? Não é um quadro grande, não. Mas é realmente emocionante pela história que tem esse quadro da Mona Lisa, pintado pelo grande Leonardo da Vinci. E eu queria fazer um comentário exatamente da sessão de posse, que eu já fiz ontem até, mas eu queria enfatizar nesse documento aqui,
que o Poio Novaes, ex-prefeito de Avaré, deixou e entregou na mão de Jô Silvestre. E Poio, desde 1997, um prefeito não transmitia o cargo para outro prefeito. Me recordo, o Miguel Paulucci, em 97, não transferiu para Joselir. Em 2001, Joselir não transferiu o cargo para Wagner Bruno. Wagner Bruno não transferiu em 2005 para o Joselir. Em 2009, a Lilian, já que o Joselir tinha sido afastado, não passou o bastão aí para o Rogério Baquete, e o Rogério Baquete não passou para o Poio, isso em 2013. Isso é a história das transmissões de cargo, diferente de muitas cidades que, por exemplo, a Haddad fez um belíssimo discurso lá em São Paulo, desejando, inclusive, sorte para o Dória, que foi seu sucessor, e outras cidades, em geral, o prefeito que está saindo entrega a chave para o prefeito que está entrando. E o Poio teve esse gesto, embora tenha sido vaiado por uma claque que estava lá na Câmara, infelizmente, né? Eu acho que o presidente da Câmara, que é Alberto Araújo, naquela hora, deveria ter feito um comentário e ressaltando a importância da presença do Poio, depois de 20 anos que nenhum prefeito transmite o cargo para outro. O Poio teve essa hombridade, que a gente parabeniza por esse gesto, e além da chave, ele entregou esse documento que está aqui nas minhas mãos, que ele mostra a situação da prefeitura com muita clareza, dizendo que foi definida uma calamidade financeira inicialmente, no início do mês de dezembro, e depois se transformou, aliás, em agosto foi determinado um decreto, né, de crise financeira, e depois, no início de dezembro, de calamidade financeira. O saldo bancário que o Poio deixou para o Jô Silvestre é um total de R$ 2.129.000. E discriminou a conta do Banco do Brasil, né, o saldo em 1º de 1 de 2017, uma conta do Fundeb tem R$ 170.000, para falar em números redondos, outra conta do Fundo de Participação do Município, R$ 1.697.000, a conta Movimento, R$ 60.000. No Santander, uma conta salário de R$ 90.000, conta IPTU com R$ 82.000 e a conta ISS com R$ 29.000. Somando tudo isso, dá R$ 2.129.000 depositados tanto no Banco do Brasil quanto no Santander. Também detalhou que existem saldo em diversas outras contas que são específicas, como a conta da CIT, do Royalties, do Fumboar, todas do Banco do Brasil, e outras diversas contas da Caixa Econômica Federal, especialmente os fundos de saúde e também verbas da educação. Os descontos em folhas de débitos diversos. Todos esses descontos estão recolhidos e pagos. Não existem pendências referentes a esses gastos, como a cota do servidor da Vareprev, 590.000, convênios com o sindicato, 290.000, associação dos funcionários, 280.000, empréstimos consignados, 780.000, entre outros. A conta do servidor do 13º salário está quitada, bem como INSS e Fundo de Garantia. Então, não existem pendências nesse desconto em folha de débitos diversos. Outro item que foi ressaltado pelo ex-prefeito Poio Novaes nesse documento, que distribuiu a todos os vereadores, além de quem entrega ao prefeito, pagamento de parcelamentos de débitos junto à Vareprev. Isso é importante. Existem 5 parcelamentos em curso, sendo 3 com prazo de 60 meses, que dá 5 anos, e 2 com prazo de 240 meses, que dá 20 anos. São 5 parcelamentos, portanto. O pagamento de todos estão rigorosamente em dia. Já foram pagos 3/5 de todos os de 60 meses, que equivale a 5 anos, e que são os que possuem valor mais elevado. Já o grande problema, segundo o Poio Novaes, é o déficit atuarial e a cota patronal da Vareprev. Aqui, diz ele, reside um dos grandes motivos da falta de recursos que a Prefeitura enfrenta atualmente. A dívida com a Vareprev, que consiste no déficit atuarial e os parcelamentos relatados anteriormente, são de difícil pagamento em dia. Por conta disso, diz ele, fez a opção por recolher preferencialmente a cota servidor e os parcelamentos.
O déficit atuarial e a cota patronal estão com atraso de praticamente todo o ano de 2016. Protocolamos, diz ele, na Câmara Municipal, um projeto de lei fazendo o parcelamento desses débitos, da questão da atualização atuarial e também da cota patronal, né, em 60 meses. E, diz ele, o valor desses débitos que ficaram para trás, patronal, é de 4.467.000, e do déficit atuarial é de 2.724.000, totalizando 7.192.000. Esse é um dinheiro, recursos que ficaram para a próxima administração honrar. O valor da parcela seria de aproximadamente 120.000 nesse parcelamento de 60 meses que ele enviou o projeto aí para a Câmara. Importante dizer também que parte dos valores devidos à Vareprev são oriundos do Fundeb, sendo que esses valores estão com pagamento rigorosamente em dia. Esses são alguns dos itens, eu tenho mais, para não ficar muito cansativo, daqui a pouco eu vou falar dos principais compromissos financeiros e a situação de pagamentos, ok? Daqui a pouquinho a gente volta a esse documento que eu acho muito importante a gente divulgar. Obrigado ao Sebastião Cruz, que é o diretor lá da Escola Técnica Federal, né? Um abração para ele, e também um abraço para a Nilza, que desejou aí tudo de bom para nós. Muito obrigado a Nilza. Um abraço para o Garcia, que é o esposo aí da Nilza, né? 13 horas e 27 minutos, vamos direto a Brasília. Essa matéria, esse bloco de notícias, fala exatamente da grave situação lá em Manaus, no Amazonas. Nacional informou. O Brasil interligado pela notícia. Amazonas vai alugar container para guardar corpos de presos mortos em rebelião. CNH ganha novo visual e mais itens de segurança a partir de hoje. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EPC, Empresa Brasil de Comunicação. O governo do Amazonas vai alugar um container frigorífico para guardar os corpos dos presos assassinados durante a rebelião no complexo penitenciário em Manaus. O Instituto Médico Legal da capital amazonense não tem capacidade para receber todos os 60 mortos. O container permitirá que os corpos sejam guardados em condições apropriadas até a conclusão dos exames que identificarão as vítimas e as causas das mortes. E a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, durou mais de 15 horas. As informações com Graziele Bezerra. O confronto entre facções rivais deixou pelo menos 60 mortos. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, revelou que o Estado, sozinho, não vai conseguir enfrentar a crise do sistema carcerário. Tem acontecido de uma maneira muito reiterada e nós precisamos fazer com que isso serve. E só o Estado do Amazonas não vai conseguir. É preciso um esforço nacional para que a gente possa fazer um enfrentamento daqui por diante. O motim começou na tarde desse domingo, primeiro dia do ano. As negociações para o fim da rebelião se estenderam pela madrugada. Além das mortes, cerca de 80 detentos conseguiram escapar da penitenciária. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Em nota, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, lamentou as mortes ocorridas e se colocou à disposição do governo do Estado, inclusive para eventuais transferências para presídios federais e envio da Força Nacional. De Brasília, Graziele Bezerra. A partir de hoje, os condutores vão ganhar uma nova Carteira Nacional de Habilitação, que terá papel com marca d'água, tintas de variação ótica e fluorescente e imagens secretas. Os itens de controle de segurança incluem ainda mais elementos em relevo e microimpressão. O fundo do documento ficará mais amarelado. Já os procedimentos para obter a habilitação permanecem os mesmos. As carteiras atuais serão reconhecidas até a validade ou até que o condutor solicite alguma alteração de dados. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fará um discurso de despedida do cargo no dia 10 de janeiro em Chicago, informou o próprio mandatário em e-mail enviado à imprensa hoje. As informações são da agência ANSA. O evento, que será realizado no McCormick Place Convention Center, ocorre 10 dias antes da posse de seu sucessor, o republicano Donald Trump. Edição e produção Rosemary Cavalcante e Adriana Alves. Apresentação Márcia Dias, trabalhos técnicos Heriberto Martins.
Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaquide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 minutos. Com Ernesto Albuquerque. 3h30. Um abraço para a Maria de Fátima Possolini, a dona Neide Clary Pegoli Rocha. Um abraço, trabalhamos muito tempo lá na PAI junto com ela, né, dona Neide? Também o Sebastião Cruz, que eu já falei, a Nilza dos Santos, o Hélio Pereira, que está sempre aí sintonizadinho. Também nós temos a Thaires Letícia, Sueli Aracão Benini, o Nicolau Rodrigo, também está sempre na nossa audiência aí, obrigado a todos. A Marisa Dickler, o Mauro Gonçalves Pérez de São Paulo, a Cris Faria da Costa de Cerqueira, a Márcia Teixeira Fancione e também a Cris Beto, está aí, que está acompanhando hoje a gente pela primeira vez aí pelo Face, né? Obrigado a todos. E o Antônio Ferreira da Silva também acabou de entrar na nossa página aí. Obrigado a todos pela sintonia, pelo acompanhamento através da página do Face. 13h31, a temperatura para hoje aqui em Avaré vai ficar entre 21 graus e 29 graus centígrados, com pancadas de chuva à tarde, com possibilidade, inclusive, de trovoadas. Muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Essa é a previsão de hoje. 5h34 foi o horário do nascer do sol, 19h05, sempre no horário brasileiro de verão, nós temos aí o pôr do sol. Quarta-feira, amanhã, teremos 21 de mínima, 32 de máxima, com a mesmo perfil de chuva, né? Pancadas, às vezes trovoadas. Quinta-feira, nós teremos entre 22 e 29 graus também, com possibilidade de chuvas aí com pancadas e trovoadas. Essa é a tendência do clima aqui na Estância Turística de Avaré. Abrindo aí o jornal da internet, o Victoriano, né, que é o novo jornal da internet, tem uma entrevista coletiva que o prefeito municipal, Jô Silvestre, deu ontem para a imprensa, onde ele oficializou 6 nomes que comporão o seu secretário, ou seu secretariado, melhor dizendo. Um deles é o Glauco Fábio de Oliveira, o Glauco do Tuta, na Secretaria de Governo. A Sandra Regina Teodoro, esposa do Tucão, para a Secretaria da Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia. Já o Tucão não pode ser, porque foi cassado na Câmara Municipal, né? Mas a esposa, obviamente, está desimpedida. O Judésio Borges, na Secretaria do Meio Ambiente, a Érica Alessandra Alves, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Oslindo Wilson Machado, para a Secretaria de Saúde, e Sandra Ribeiro Rosa Antônio, que vai continuar à frente da Secretaria do Direito das Pessoas com Deficiência, inclusive atendendo pedidos de familiares e pessoas especiais que sugeriram que ela continuasse no cargo. Jô Silvestre disse que os demais nomes do seu secretariado serão oficializados nos próximos dias, conforme as necessidades de cada setor. O Paço Municipal esteve movimentado nesse primeiro dia útil de 2017. Também o Jô Silvestre foi visto caminhando pelas praças Romeu Bretas e Juca Novaes, acompanhando de perto obras com a recuperação e revitalização do lanchódromo. Tá aí. Então, essa é o resumo da entrevista. Tem também uma outra parte dessa entrevista que o Victoriano mostra aqui, em relação ao 13º. Nessa matéria, está dizendo que ele prometeu, ou pretende, pelo menos, pagar o 13º salário dos servidores municipais até o dia 12 de janeiro, questão que ele considera como prioridade. Está tomando as providências, e vamos ver aí. Se conseguir, ótimo, que realmente é importante que faça esse pagamento. O novo prefeito informou
que a repatriação do dinheiro foi transferido do governo federal para os municípios. Aqui a Avaré chegou a cerca de 1.600.000, não dará para pagar nem um terço da folha de pagamento dos servidores, já que encontrou cerca de 400 mil em caixa, que somados ao repasse do governo, chegam a quase 2 milhões de reais. Já temos quase 3 milhões de precatórios para pagar referentes ao mês de outubro, novembro e dezembro, dívida que é obrigatório pagar, né? Veja só que a matemática está difícil, né, Tito? João Silvestre enfatizando que o 13º deve ser pago ao funcionalismo até o dia 12, mas com relação ao salário de dezembro, a data de pagamento deve ficar para o final do mês de janeiro. Então, ou paga o 13º, ou paga a folha de pagamento. A folha de pagamento dá algo em torno de 9 milhões, e do 13º, segundo informações, em torno de 5 milhões e 600. E não tem dinheiro para tudo, o cobertor está realmente curtíssimo, né? Então, tem que fazer das tripas coração, e existe toda uma situação de menor repasse, isso que gerou toda essa situação. Eu tenho aqui mais alguns dados do documento deixado por Paulo Novaes, ao entregar o prefeito no dia da posse, ao prefeito João Silvestre. Diz ele aqui nesse documento que os principais compromissos financeiros é a situação de pagamento de cada um desses compromissos precatórios, quitados até o mês de setembro, ficou devendo, a prefeitura ficou devendo os precatórios de outubro, novembro e dezembro. O valor é de aproximadamente 711 mil cada mês, vezes 3, dá aí 2.100.000, 2.200.000. O PASEP está quitado rigorosamente em dia. A FREA, o atraso de 6 meses em 2016 e 9 meses em 2012. O Vale Alimentação, em dia. Folha de pagamento, diz ele, em dia. O valor da folha bruta de dezembro a ser paga em janeiro é de R$ 9.263.000 em números redondos, com previdência, sindicato, associação, consignados e outros. E a folha líquida é de R$ 5.207.000. O valor referente à folha vinculado ao Fundeb é de R$ 3.100.000. Com relação ao 13º salário, não pago em sua totalidade, a folha do 13º é de R$ 5.699.000 em números redondos. Com relação ao aterro sanitário, está devendo 3 meses para a empresa Quebec. Informática das escolas, há um atraso de 3 meses. Com relação ao pronto-socorro, resta metade do último pagamento a ser quitado, R$ 196.000, referentes aos plantões de novembro. Os plantões de dezembro serão pagos no final de janeiro. Câmara Municipal, pagamentos todos realizados, INSS, pagamentos em dia, Fundo de Garantia também em dia, a Sabesp. Vamos aí a dívida com a Sabesp. O parcelamento realizado em outubro está em dia, são 99 parcelas com 2 pagas. As contas do mês de novembro estão quitadas. Importante dizer que desde o ano de 2004, já passaram três governos praticamente, desde o ano de 2004, a prefeitura não pagava a conta de água dos imóveis, dos seus próprios imóveis. E a prefeitura, esse mandato do POI, diz ele, pagou pela primeira vez em dezembro de 2016 o pagamento referente ao consumo de novembro. A CPFL, todos os débitos referentes à contribuição da iluminação pública, conta que deu um prejuízo financeiro de 3,5 milhões aos cofres públicos, estão quitados. As contas de consumo estão com atraso de 2 meses. Plantão de retaguarda médica, há um atraso de 3 meses. Entidades, atraso também de 3 meses. Aluguéis, atraso de 4 meses. Bombeiros, existe um débito na transferência de recursos da taxa de sinistro da ordem de 1,5 milhão. Esse valor deverá ser negociado com a corporação para quitação. Conseguimos, diz ele, no dia 30 de dezembro, um repasse final de R$ 80.000. Todos os demais fornecedores e prestadores de serviços, sendo que foi anotado nesse documento, os mais significativos, estão com atraso no pagamento que varia de 30
a 6 meses, 30 dias a 6 meses. Diz também o prefeito do Novaes, nesse documento, que os débitos da Avaré prévio e precatório, né, que com esses débitos não é possível realizar todos os pagamentos em dia. O custo dos precatórios pagos foi de R$ 6.100.000 em 2016, e o custo da Avaré prévio, contabilizando todos os pagamentos efetuados, foi de R$ 25.800.000 no ano de 2016. O custo total, somando um e outro, dá R$ 32 milhões com relação à Previdência e Avaré prévio, né, e precatórios. As despesas que a Prefeitura possui superam a receita. Ela fecha a conta, né? Tem mais gastos do que receita. Diz ele que foram feitos avanços em ações que melhoraram e continuarão melhorando a receita municipal para fazer frente aos compromissos. E daí ele elenca várias medidas para aumentar a arrecadação que terão impacto o ano que vem. Então, nós vamos daqui a pouquinho detalhar quais são essas medidas. Vamos direto a Brasília. Prefeito Greca, eleito de Curitiba, sabe o que ele teve? Uma embolia pulmonar. Vamos lá. O estado de Curitiba, Rafael Greca, de 60 anos, foi internado nesta segunda-feira à tarde devido a uma embolia pulmonar. Greca tomou posse no domingo e, de acordo com a assessoria de imprensa, passou o dia bem, até que na segunda, por volta do meio-dia, sentiu falta de ar e foi ao hospital fazer exames. O estado de saúde do prefeito é considerado estável, porém ele ficará internado por até 48 horas para a administração de medicamentos. No último sábado, Greca teve um quadro com suspeitas de problemas cardíacos, fez exames e a suspeita foi descartada. Segundo a assessoria, o quadro de sábado não tem relação com a internação da segunda. Da Agência Brasil de Brasília, Aline Leal. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaquide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13h42. Mais alguns amigos aí que entraram na nossa página, além do Oswaldo, né, Oswaldo? A CFM Avaré. E também, vamos dar mais uma olhadinha se mais alguém entrou. O José Afonso Warde também entrou, ele até fez um comentário. Vamos dar uma olhadinha. Está comentando aí, obrigado aí pelas palavras, viu? José Eduardo Afonso Warde, né? Também um dos que entrou agora, além do Tatu, que entrou agora há pouquinho também. Já passamos aí chegamos perto de 20 pessoas que já acessaram ao vivo o nosso programa pela internet. Está aumentando, né? E eu até gostaria de pedir a gentileza dos amigos que queiram compartilhar nas diferentes páginas. A Dalva Nogueira também acabou de entrar. Eu até vou aproveitar e compartilhar aqui na minha página, aliás, na página da rádio. Está na minha página, vamos compartilhar também na página da rádio Cidadania FM Avaré, São Paulo. Vamos direto a Brasília com mais um Nacional em Forma. Papa pregando a tolerância zero para a pedofilia. Nacional em Forma. O Brasil interligado pela notícia. Casos de chikungunya devem voltar a subir neste ano. Em carta aos bispos, Papa pede tolerância zero com pedofilia. Nacional em Forma. Um serviço do radiojornalismo da EPC, Empresa Brasil de Comunicação. Os casos de dengue e zika no Brasil devem se manter estáveis neste ano em relação ao ano passado, enquanto as infecções por chikungunya devem aumentar ainda mais. Esse é o cenário previsto por especialistas do Ministério da Saúde para 2017. Dados revelam que em 2016 foram registrados 1.400.000 casos de dengue contra 1.600.000 no ano anterior, além de 211.000 casos prováveis
de infecção por Zika. Mais um avião da American Airlines apresentou problemas antes de partir para os Estados Unidos. As informações com a repórter Priscila Mazenotti. Esse já é o terceiro voo da American Airlines que apresenta problemas em menos de uma semana. Dessa vez, foi o voo Brasília-Miami, que estava previsto para as 11 horas e 55 minutos da noite de ontem. Depois de todos os passageiros estarem embarcados, houve a informação de que um problema técnico estava causando excesso de peso na aeronave e que, por isso, não poderia haver a decolagem. Todos foram desembarcados 3 horas depois e às 3 horas da manhã foram encaminhados para um hotel aqui em Brasília. Ainda não há informação sobre o horário do novo voo. A American Airlines não se manifestou ainda sobre se essa viagem vai ocorrer no mesmo avião, depois da manutenção, ou se vai ser em outro avião. Brasília, Priscila Mazenotti. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, disse que o poder público precisa reassumir o controle das penitenciárias e dos presídios do país, que, segundo ele, são controlados por facções criminosas. A afirmação foi feita após rebelião que deixou pelo menos 56 mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Lamáquia disse que as notícias sobre a rebelião confirmam que a brutalidade do sistema penitenciário brasileiro virou rotina e destacou episódios parecidos que ocorreram no Maranhão, Pernambuco e Roraima. O Papa Francisco enviou uma carta aos bispos de todo o mundo em que pede a proteção de crianças e para que o sofrimento, a história e a dor dos menores que foram abusados sexualmente por sacerdotes não sejam esquecidos. Ele ainda pediu tolerância zero aos religiosos. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. 13 horas e 46 minutos. Lembrando, que lá para me esquecendo, é importante dizer que nesta quinta-feira, daqui a 2 dias, portanto, lá no Cine Privé do nosso irmão Cláudio, né, vai ter a projeção do Casablanca, hein? Um grande clássico de cinema, de graça, não paga nada. Você que está nos acompanhando pelo Face, ou pela rádio, ou pela internet também, né? No nosso blog, www.radiocidadania.com.br, ouça online, e também pelo seu celular. Você pode acompanhar-nos também pelo celular, TuneIn, RádioNet, entre outros aplicativos. Você consegue ouvir a cidadania em qualquer parte que você esteja. E quem quiser estar na quinta-feira para assistir ou voltar a assistir, né? Casablanca com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, entre outros grandes artistas, um belo enredo, uma bela música. Então, um filme que eu já assisti várias vezes e vou assistir de novo. Quinta-feira eu vou estar lá, a partir das 20 horas, Rua Ceará, 1193. Pertinho aqui da rádio, só que ali na Rua Ceará, no quarteirão aqui da rádio, né? É um cinema de 30 lugares, não paga nada, tem um refrigerantezinho lá e uma pipoquinha lá, legalzinha, para você assistir ao filme sem pagar nada. Não paga nem pipoca, nem refrigerante, viu, totalmente. E o filme, legal, hein? Esse filme vale a pena. Quem não assistiu, vale a pena dar uma olhada, assistir. E quem assistiu, como eu e tantos outros, né? Vamos assistir de novo. Ok? Casablanca, quinta-feira, 20 horas, Rua Ceará, 1193. Com relação à rebelião de Manaus, que matou 56 pessoas, né? 56 pessoas, dando uma olhadinha aqui no jornal, estava observando os outros grandes massacres nesse sentido. Em 1992, tivemos o Carandiru, com 111 mortos. Em São Paulo, lá no Carandiru, todo mundo se lembra, e em 92. Já em Benfica, Rio de Janeiro, isso foi em 2004, 31 mortos. Urso Branco, em Rondônia, nós tivemos, em 2002, 27 mortos. Em Pedrinhas, do Maranhão, 2010, 18 mortos. E Boa Vista, Roraima, 2016, 10 mortos. Então, este é o segundo mais grave caso de mortandade de presos em
no Brasil, né? Só perdeu e o Carandiru. Realmente, uma briga de facções, né? E mostra aí a situação que nós estamos enfrentando no nosso sistema penitenciário. Outras manchetes do jornal Estado de São Paulo dizendo que Dória vestido de gari. O que você achou disso, Titonelli? O Dória vestido de gari disse que varreu 10 segundos. Limpou a cidade, hein? Em 10 segundos. Já faz parte da estratégia de marketing. Depois o cidadão diz e fala assim, eu sou gestor, eu não sou político. Tomou atitude do quê? De gestor ou de político? 10 segundos resolveu a varrição daquela rua, ali na Praça 14 Bis, né? Faltava que eu sempre passo por ali. E agora a Dória está dizendo que terá ajuda de bancos para abrir 66 mil creches no ano, sua primeira meta de governo. Ele quer usar as agências vazias. No primeiro dia do cargo, Dória posou de gari com servidores. Né? Já estão dizendo aí que o uniforme de gari dele é feito pelo Ralph Lauren, né? Pelos grandes costureiros, estilistas aí mundiais. Eu não sei, isso já pode ser intriga, né? Lava Jato faz acordo em 37 países, é outra informação aqui dos jornais, né? A Operação Lava Jato acumula acordos de cooperação para investigações em 37 países, além dos Estados Unidos e Suíça, a lista inclui Itália, Dinamarca, Suécia e Noruega. Nações que têm obras e negócios sob suspeita. O país já tem 159 pedidos de ações contra estrangeiro. Estou estranhando, né? Não tem nenhum estrangeiro polido aí nessa história toda de Lava Jato, né? Estado Islâmico assume o atentado na Turquia, que foi outra barbaridade que aconteceu por esses dias aí. Aliás, o mundo está cheio dessas tristezas, né? Todo dia você abre o jornal e você vê que tem muita tristeza e muitos atentados, né? O governo teme retaliação do PCC e quer acelerar Plano Nacional de Segurança com relação ao massacre no Amazonas. O governo está temendo essa retaliação. Facção Família do Norte tem time de futebol e organiza campeonatos, uma das facções envolvidas nessa rebelião. E líderes da rebelião em Manaus vão para presídios federais, segundo o ministro. STF evita que contas do Rio sejam bloqueadas, liberaram aí 192 milhões para ajudar na crise do Rio de Janeiro. O presidente Supremo concedeu liminar a favor do governo do Rio. E o Corujão da Saúde só irá atender 50% dos pacientes. Quem aguarda exame há mais de 6 meses precisará passar por nova consulta. O Corujão é uma das ideias aí, atendimento durante a madrugada, que o Dória teve, né? Vamos ver se vai dar certo o tal de Corujão. O que mais que nós temos aqui? Dória revê a ideia de zerar fila em creche. Aqui a Varé praticamente o apoio zerou a falta de vagas e creche, que está quase zerada aqui em nossa cidade. O segundo dia como prefeito, Crivella planta árvore e houve reclamações. Aliás, o que mais os prefeitos vão ver serão reclamações. E a partir dessa semana, uma boa notícia, vacina contra HPV começa a ser aplicada em postos de saúde também em meninos. E vamos dar uma olhadinha na idade que foi recomendada, geralmente em meninas de 9 a 13 anos. Meninos, acredito que seja um pouquinho mais tardio. Eu, pelo menos, acho que a idade para meninos teria que ser entre 11 e 12 anos aí, a idade ideal para fazer essa vacinação. Confirmando aqui, meninos de 12 a 13 anos já podem ser vacinados na rede pública contra o HPV a partir dessa semana. Até então, a vacina era indicada apenas para meninas de 9 a 13 anos. Com a ampliação da oferta, o Brasil se torna o primeiro país da América Latina a oferecer imunização também para meninos, e o 7º do mundo. Outros países que já ofertam essa proteção para meninos, Estados Unidos, Austrália e Israel, entre outros. Ao todo, foram adquiridas 6 milhões de doses, que serão disponibilizadas nas unidades de saúde. A expectativa é vacinar 3 milhões e 600 mil meninos até o final deste ano. Inicialmente, a vacina será ofertada apenas para meninos de 12 a 13. Nos próximos anos, no entanto, a ideia é ampliar a faixa etária de vacinação aos poucos até atingir todos os meninos de 9 a 13 anos. Assim, em 2018, a vacina será indicada também para meninos
de 11 a 12 anos, vai ampliando a faixa. Seguidos os meninos de 10 a 11 em 2019, é um cronograma, então, para até 2020, está atingindo de 9 a 13 anos também de meninos. Além do primeiro grupo de meninos, cerca de 99.500 crianças e jovens de 9 a 26 anos que vivem com HIV também devem receber doses neste ano. Para as meninas de 9 a 13, a vacina continua a ser recomendada, como já vinha acontecendo. A novidade é que, nesse ano, meninos de 14 anos que não tenham tomado a vacina ou que não completaram o esquema vacinal também poderão receber a imunização. Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é que 500 mil meninas dessa faixa de idade estejam com doses em atraso. Em geral, a vacina contra o HPV é aplicada no posto de saúde em 6 meses de intervalo. São apenas 2 doses atualmente. Antigamente eram 3 doses. O laboratório continua indicando 3 doses, né, com um esquema diferente desse que o governo está fazendo. A opção por vacinar crianças e adolescentes ocorre como estratégia para garantir a proteção antes do início da vida sexual e, assim, antes do contato com o vírus. O objetivo é diminuir a incidência do câncer de colo de útero, câncer de vulva e vagina, e também câncer de pênis, garganta e ânus, complicações relacionadas ao HPV. Aproveitando que nós estamos falando de vacina, além da imunização contra o HPV, já anunciou aí o Ministério da Saúde que, a partir deste ano, uma nova vacina para adolescentes. É a vacina contra a meningite C, indicada hoje somente para crianças. Com isso, além das doses já previstas para esse público, uma aos 3 meses, outra aos 5 meses, reforço após 12 meses, até 4 anos, a vacina passa pelo segundo reforço, agora para meninos e meninas de 12 a 13 anos. A mudança passa a valer a partir deste mês. Aí, o meningite C, então, terá um reforço também no posto de saúde entre 12 e 13 anos. Necessário aí para ampliar o alcance dessas vacinas. Obrigado aí, da Maria Cruz Medalha, né? Ela também está sintonizada. Só para encerrar aquele documento que o prefeito Coelho passou para todos os vereadores e prefeito eleito, as medidas para aumentar a arrecadação. Em 2013, foi feito o levantamento através daquele aviãozinho, né, da FONCAT, a aerofotogrametria, que corrigiu os valores de IPTU. Com essas medidas, diz ele aqui que o valor acrescido na receita do município foi de R$1.500.000. Isso vai continuar este ano. A lei de PBI também, que corrigiu a maneira de cobrança, aumentou em 3 milhões de recursos para a prefeitura. Com relação, a partir de 2017, o desconto para o pagamento do IPTU foi reduzido para 2 parcelas, para 10% e 5%, e não mais 20%. Isso representa R$1,5 milhão a mais nos cofres municipais. O refis, e com parcelamento dos débitos, se continuarem a ser pagos corretamente, vai dar uma receita anual de R$3,5 milhões a mais. Os recursos provenientes do ICMS vão ter um percentual maior e, dessa maneira, entrará mais recursos para a prefeitura, cerca de R$1,5 milhão. Essas medidas que aumentaram a arrecadação, diz aí o ex-prefeito Coelho Novaes, atinge cerca de R$13 milhões a mais, que irão contribuir para o orçamento do ano 2017. Isso segundo os argumentos nesse documento que o Coelho Novaes entregou a todos os vereadores e prefeito eleito. Tá ok? Titonelli, nós vamos fazer o seguinte, como o horário já está adiantado, 13h58, nós vamos direto para o História Hoje, viu? Então, você localiza o História Hoje. Enquanto isso, eu vou avisando aí que o filme Casablanca será quinta-feira, às 20 horas, de graça, lá na Rua Ceará, 1193. O Cine Priveus, o cineminha do Cláudio, como a gente carinhosamente fala aí, né? E estiverá assistindo ao Primeira Noite do Homem. Quinta-feira agora será o Casablanca. E na quinta que vem será o filme com John Wayne, Caminhos Ásperos. Uma boa oportunidade. Depois eu vou sugerir para o Cláudio até que a gente passe oportunamente o Cinema Paradiso, né? Eu tenho um filme lá, esse é uma boa opção para a gente ver e rever, que são belos
filmes aí imperdíveis, né? Só mandar um abraço para todo mundo que ao vivo assistiu pelo Face, a Marisa Dicker, o Oswaldo, a Márcia Teixeira Pancione, a Nilza dos Santos, a Maria de Fátima Fossolini, Ieda Maria Cruz Medalha, Sebastião Cruz do Instituto Federal, Hélio Pereira, CFM Avaré, também Neide Clary ou Clary Pegoli Rocha, Maria Conceição Munhoz, Sueli Alarcão Benini, Dalva Nogueira, Priscila Tossali, Antônio Ferreira Silva, Nicolau Rodrigo, Taires Letícia, Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista, lá de São Paulo. E tem mais 3 aqui ainda, vamos só localizar aqui, vamos clicar aqui para poder ver os demais. Também a Ana Olívia Dutra Massetti, aqui do Restaurante Fubá, né? Ana, obrigado aí também pela postagem. Deixa eu só localizar aqui, eu não falei. José Eduardo Afonso Ward, Cris Beto, a Márcia Teixeira Pancione, veja quanta gente, hein, também. Cris Faria da Costa, são todos amigos, passamos de 20 aí ao vivo e fica gravado no Facebook para que as pessoas possam acessar a qualquer hora, caso queiram acompanhar esse resumo de informações que nós passamos aqui, né? E está dizendo aí, Eda, que maravilha, realmente, que maravilha, cada dia amplia mais o nosso time de amigos do Face aí. Ficamos então com a história hoje, que vai falar exatamente dos 125 anos do autor, caso esse livro estivesse, né? Do autor do Senhor dos Anéis. Um abraço a todos e até mais. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Em 3 de janeiro de 1892, nasceu J.R.R. Tolkien, considerado um dos maiores escritores de fantasia de todos os tempos, e mais conhecido como autor de O Hobbit e a trilogia de O Senhor dos Anéis. A vida e a trajetória do criador da Terra-média começa pela infância na África do Sul e pelo retorno da família para a Inglaterra. Ele nasceu na África do Sul, mas foi naturalizado britânico. Criado numa família católica, cresceu ouvindo e lendo contos de fadas em latim e grego. Os Tolkiens se estabeleceram em Birmingham, no condado de Midlands Ocidentais, que experimentava uma rápida industrialização nos anos 1890. Cercada por uma paisagem deslumbrante, o cenário industrial do Império Britânico, próximo a bosques e montanhas, foi determinante para as ideias e os textos de Tolkien. Joseph Ronald Reuel Tolkien começou a fazer as primeiras anotações do que se tornaria o seu mundo fantástico ainda na época em que lutou na Primeira Guerra Mundial. Os rascunhos eram sobre Arda, um mundo complexo e repleto de vida, palco das histórias do Hobbit e O Senhor dos Anéis, e a mais importante de todas as obras, apesar de ser a menos conhecida pelo público, o Silmarillion, uma vasta, mas incompleta narração descrevendo o universo da Terra-média. Quando a guerra acabou, Tolkien dedicou-se à vida acadêmica e tornou-se um dos mais respeitados estudiosos da linguagem. Os estudos do grego, latim e o galês, e línguas modernas como o finlandês, serviram de base para a criação dos idiomas élficos. Pouco antes de morrer, em 1972, Tolkien foi nomeado com a Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II. O pai da literatura fantástica moderna influenciou gerações, com obras traduzidas para dezenas de idiomas. Em 2001, as histórias de Tolkien alcançaram um grande público. A versão para o cinema da trilogia de O Senhor dos Anéis do diretor Peter Jackson ganhou 17 Oscars. História hoje. Apresentação de Wilson Santa Fé. Sonoplastia, Gabriel Pinheiro. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Estamos encerrando. Tchau, pessoal do Face. Amanhã tem mais, hein? Vamos continuar com a gente aí. Obrigado a todos. Até mais.